Olá, tudo bom com vocês? Que bom ter vocês aqui com a gente no nosso roteiro Team aqui do Adole CGR, o canal da Igreja Adventista aqui de Campo Grande, da Central de Campo Grande. E hoje eu não estou sozinha, olha quem veio comigo. Tudo bom, Samuel? Tudo. Que bom que você veio aqui com a gente hoje, Samuel. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para aquela câmera e responde pra gente. Pra câmera, não olha pra você do lado. Ah, mas antes do Samuel responder, eu quero falar uma coisa com vocês. Vocês perceberam que a gente está de estúdio novo? Tudo diferente, tudo para fazer pra honra, pra glória de Deus. Igual falo o voto dos aventureiros, por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Então, para cada vez a gente ter como compartilhar mais o amor de Jesus, né, Samuel? Uhum. Que é pra isso que a gente tá aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você que tá aí em casa e pra você, Samuel. Você já se sentiu rejeitado? Você já, Samuel? É, mais ou menos, algumas vezes. Algumas vezes, né? É triste, né? Às vezes os amigos da escola não querem muito conversar com a gente, deixa a gente... Nossa, quando faz aquela bolinha assim e só sobra a gente, é o pior, não é? É. Aí a gente fica assim, nossa, será que estão falando de mim? A gente até escuta as pessoas falando da gente, sendo que ninguém estava falando da gente, não é? Às vezes a pessoa fala, tá rindo de mim. Não tá, só tava rindo, mas a gente se sente rejeitado. O que é ser rejeitado? Quem sabe me dizer? Olha, o dicionário fala que ser rejeitado é... Samuel vai ler a definição do dicionário pra gente. Rejeitado significa que algo foi recusado, não aprovado ou sofreu veto. Sofreu veto, foi bloqueado. Ganhou um dislike, né? Foi vetado. É muito ruim ser. E a nossa história de hoje, o roteiro de hoje, conta a história de uma pessoa que foi rejeitada a vida toda. É muito terrível, né, Samuel? Você queria essa vida pra você? Não, obrigado. Não, obrigada, né? Quem foi essa pessoa, Samuel, que ficou a vida toda como rejeitada? Foi um leproso. Um leproso? Mas o que é um leproso? Um leproso é uma pessoa que tem uma doença terrível, espantosa. Hoje em dia, não é tão terrível e nem espantosa assim, né? Ter lepra hoje, existe remédio, não existe? Existe. Então, a pessoa não se sente muito rejeitada, né? Porque uma pessoa que tem lepra, ela toma um remédio, ela controla a doença e ela sara. Mas, no tempo de Jesus, né, Samuel? Ter lepra era a mesma coisa que o quê? Era terrível. Era como se Jesus estivesse te dando uma punição se você tiver feito um pecado muito grande. Para tudo. Ter lepra era como se fosse um castigo de Deus pelos pecados que você tem. Já pensou? Você tem pecado? Você tem pecado? Eu tenho pecado. Todo mundo tem. Todo mundo. Mas se a gente pede perdão, Jesus nos perdoa. Mas naquela época, eles acreditavam que não tinha perdão. E se você tinha lepra, você era o mais culpado de todos, não é? E como que a pessoa tinha que andar na rua? Engateando, todo machucado. Sim, ele podia chegar perto das pessoas? Não. Jamais, jamais você podia chegar perto de ninguém. Você tinha que andar na rua gritando assim, ó, o quê? Leproso, leproso, imundo. Então, a pessoa que tinha uma lepra, ela tinha esperança na vida dela? Não, nenhuma. Nenhuma esperança. A pessoa não tinha nada na vida dela, não é? Ela, imagina, ela tinha que abandonar a família, ela tinha que abandonar os filhos, os amigos, os Tudo. irmãos, tudo. E ela tinha que morar fora da cidade, não é? Você já se imaginou assim? Você já se sentiu... Imagina o coração dessa pessoa que tinha que ficar para fora da cidade, que não podia mais encontrar a família deles. Eu imagino que quando essa família fazia um bolo, sabe, sexta-feira, no pôr do sol, não é gostoso quando tá todo mundo junto? Eu acho que a família fazia um bolo e ia lá no portão da cidade, sabe? E deixava o bolo e falava, ó, o bolo, sabe? E aí essa pessoa tinha que ir lá. E tem outra coisa, Samuel, que eu vou te contar. Vou contar pra você também. Uma pessoa que tinha lepra era considerada uma pessoa morta. Eles riscavam o nome da pessoa dos livros, eles riscavam o nome das pessoas dos registros da cidade. Era como se a pessoa tivesse morrido, ela deixava de existir. Era muito triste. Era
pior coisa que podia acontecer na vida de uma pessoa era ter lepra. E esse pobre desse homem tinha lepra. Você acha que a vida dele era boa? Não era. E sabe o que era o pior? Ele não tinha nenhuma esperança na vida dele. Né, Samuel? Não tinha nenhuma, ele era totalmente abandonado. Eu vou contar bem rapidinho como fica uma pessoa quando ela tem lepra. Primeiro aparecem umas manchinhas no corpo dela. Depois essas manchinhas vão mudando de cor, vão virando brancas. Depois a pessoa literalmente começa a apodrecer. Começa a sair pus da pessoa. Esse homem, Samuel, ele ia andando e ia deixando rastros de pus pelo caminho. Ele fedia. Coitado, né? Mas aconteceu uma coisa muito legal com ele, Samuel. O que aconteceu? Ele conseguiu chegar à cidade onde estava Jesus e foi se arrastando pelo chão. Olha só o que aconteceu. Esse homem que era sem esperança, que era um morto-vivo ali, literalmente caindo, apodrecido, ele conseguiu se aproximar de Jesus. Ele conseguiu chegar perto né? E ele foi tão perto que ele conseguia escutar o que Jesus falava. Ele conseguiu enxergar o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Estava contando histórias e fazendo milagres. Jesus estava contando histórias e curando as pessoas. E ele começou a escutar aquilo. E quando ele escuta aquilo, o que acontece com o coração dele? Ele fica com muita esperança e vontade de ver Jesus. Exatamente. Eu quero ver Jesus, eu quero chegar perto de Jesus. Você não ia se sentir assim? Se você tivesse sem esperança, se a sua vida tivesse uma confusão, se você não tivesse para onde ir, quando você escutasse a voz de Jesus e escutasse que Jesus era capaz de transformar a sua vida, você não ia correr para perto de Jesus? Ia, com certeza, né? E foi o que ele fez. Ele correu para perto de Jesus. E quando ele chegou bem pertinho de Jesus, Samuel, lê pra gente como foi o encontro deles. Olha, é o verso dessa semana. O Samuel vai ler pra gente aqui, olha. O homem chegou bem pertinho de Jesus e ele perguntou... Ele queria se sarar, não é? E lê pra gente. E aí ele falou assim pra Jesus: Jesus, você pode me curar? E como que Jesus respondeu pra ele? Com certeza, ele lê e tá assim, Marcos 1, 41 e 42. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Foi maravilhoso. O homem chegou para Jesus e falou assim, igual na música, né? Senhor, se tu queres, né? Me cura, Senhor, né? Você pode me curar. E o que Jesus disse? Com certeza. Eu quero. Eu quero. A mesma coisa Jesus diz para você hoje. Eu quero curar a sua vida. Eu quero transformar o seu coração. Você pecou? Hoje em dia existe lepra, Samuel? Não, né? Mais ou menos. Assim, tá, mas não assim, a gente não encontra as pessoas apodrecidas na rua, não, né? Mas você sabe que o pecado, ele é uma lepra. Bem com essa cara de assustado mesmo, porque o pecado, ele não faz o nosso dedo cair, mas ele faz o nosso coração apodrecer. Ele nos afasta de Deus, ele nos leva para longe de Deus. E do mesmo jeito que Jesus respondeu para ele, eu quero purificar você, eu quero sarar você, ele diz pra gente hoje. Você precisa do toque de Jesus? Você quer que ele transforme a sua vida? Escreva aqui, eu quero. Ou só converse com Deus, eu quero, eu preciso do teu toque. Porque Jesus quer curar. O que ele mais quer, Samuel, a gente precisa ler isso aqui, olha. A gente precisa ler esse pedacinho aqui, ó, porque é um texto muito lindo, olha só. Esse aqui, exatamente, Samuel vai ler pra gente. Mas antes de você ler, às vezes a gente ora tanto, né, Samuel? Ora, e parece que Deus não tá escutando a nossa oração. Mas olha o que diz aqui. Tá lá no Libertador, página 151, tá no seu roteiro também. A gente vai ler rapidinho aqui, ó, vamos lá. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu a bênção de imediato. No caso do leproso, porém assim, que o homem apelou por ajuda, Jesus a concedeu.
Olha só que incrível. Nem sempre Jesus atendeu as pessoas tão rápido. Mas quando esse leproso pediu, na hora, Jesus atendeu. E Jesus não só curou o homem, Jesus tocou no homem. Ele encostou no leproso, não é? Vamos lá. Pode continuar, Samuel. No caso do leproso, porém, assim, o homem apelou por ajuda. Jesus concedeu. Quando oramos pedindo bênçãos terrenas, a resposta, por ser adiada ao Deus, pode nos dar algo diferente daquilo que pedimos, mas não é assim quando pedimos que Ele nos livre do pecado. A vontade dele é nos purificar, fazer de nós seus filhos e nos capacitar para viver uma vida santificada. Gente, que incrível isso, Samuel do céu. Eu vou até falar de novo esse pedaço. Foi maravilhoso. Olha só. Às vezes, quando a gente pede uma coisa para Deus, Ele dá uma coisa diferente do que a gente pediu, mas Ele dá porque é o melhor pra gente. Mas quando a gente pede o perdão, o que acontece? Na hora Ele responde. Quando a gente pede o perdão, quando você, eu, Samuel, pedimos o perdão, na hora Ele responde, porque Ele está pronto a nos dar o perdão. É tudo o que Ele quer, né? E quando esse homem saiu dali, Jesus falou assim, olha, por que Jesus falou para ele, vai escondido, assim, não precisa anunciar para todo mundo, né? Ele falou, vai e se mostra para o sacerdote. Porque se os sacerdotes soubessem que foi Jesus que tinha curado o homem, eles podiam dizer assim que não foi válido, que aquela cura não foi válida. Porque os sacerdotes, eles eram contra Jesus, né? Que triste, né? Eles eram contra Jesus. E Jesus falou para ele, vai no sacerdote, faz tudo certinho. Por quê? Porque ele queria mostrar que ele também seguia a lei de Moisés. A lei não tinha sido abolida e não foi até hoje, certo? A lei ainda existe. Então, o que a gente precisa? Hoje, saber do nosso coração, se a gente pedir perdão, o que Jesus vai responder pra gente? Se a gente falar, Senhor, me perdoa, o Senhor quer me perdoar, o que Ele vai responder pra gente? Eu quero. Eu quero. Não é lindo? A gente estava conversando antes, eu falei, Samuel, é tão lindo que eu tenho até vontade de chorar. A gente saber que a gente tem um Deus que nos ama tanto e que está disposto a nos dar o perdão. Um Deus que deu a vida dele para salvar você e a mim. E para salvar você também, Samuel. E aí, o título do nosso roteiro, qual que é? Querer é poder. Querer é poder o quê? Querer é poder ter o perdão de Deus. Querer é poder ficar livre do pecado. E para a gente conseguir isso, é somente com o nosso Deus, né? Vamos orar, então? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigada pelo poder e muito obrigada pelo perdão que o Senhor nos concede. Por favor, nos abençoe, nos ajude a aceitar o seu perdão e a ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Por favor, vem morar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo roteiro, semana que vem. E durante essa semana, lembre-se, querer é poder ter o perdão de Jesus na sua vida. Eu quero. Você quer, Samuel? Com certeza. E você também? Põe aqui. Eu quero.